que acontece? Muitos, né, às vezes pensavam que ser chamado por Deus é simplesmente você ter um título, é simplesmente você falar em nome de alguém, e essa pessoa, esse alguém vai fazer as suas vontades. E você vai viver a vida regalada e esplêndida, né? Como a Bíblia retrata isso na passagem do rico e do Lázaro. E não é verdade. Nós vamos contrair pressão espiritual, peso espiritual, intimidação por parte do nosso inimigo, do nosso adversário. E se não estivermos dispostos a levar a cruz, podemos deixar tudo de lado, sermos chamados de covardes e deixar de seguir a Jesus. O dia que você aceitou Jesus, você acabou de comprar uma briga muito grande com o adversário. Porque ele sabe que se ele conseguir te parar ou te matar, ele tem duas formas de matar. E pela permissão de Deus, ele pode matar fisicamente e espiritualmente também. Então, se ele descobrir o seu ponto fraco e onde ele pode te parar ou onde ele pode te matar, ele não vai pensar duas vezes, ele não vai perder tempo, porque ele sabe que você foi um chamado, você foi um escolhido. É tanto que a Bíblia, quando se referir a um profeta usado por Deus, muito ousado no poder de Deus, algumas vezes ela vai se referir a este homem ou esta mulher como filho do homem, filho da natureza humana. Sabe por quê? Porque ele não está direcionando esta palavra a uma pessoa especificamente falando. Ele está se direcionando à natureza humana, aqueles que se dispõem, aqueles que dizem, eis-me aqui, é esses que Deus quer usar. E Deus não quer saber quem você era, como foi o seu passado, que você foi. Quem é acusador é o adversário. E ele, às vezes, usa pessoas para te lembrar do seu passado, você próprio se condenar. Tem pessoas que não se perdoam. Ah, meu pecado, meu delito foi muito grave e acho que não sou digno de perdão. E aí entra o quê? Entra aquela situação que nos enferma, que nos faz adoecer. Quando nós mesmos não nos perdoamos. Às vezes Deus já perdoou, às vezes até alguém que ficou ferido, magoado com nós, já nos liberou perdão, mas nós mesmos achamos que devemos ser prisioneiros da nossa consciência devido ao delito que praticamos. Então, a palavra diz que os profetas foram colocados, os homens de Deus, foram colocados nesta terra para ser a diferença, para determinar, para demarcar seu território, né? Para ser referencial no seu espaço geográfico. Alguém que na sua geografia vai ser referência. As pessoas vão olhar na geografia onde você vive, no território onde você vive, e vai dizer: aqui tem alguém que é diferente. Aqui tem alguém que é diferença. Aqui tem alguém que é usado por Deus. Aqui tem alguém que é ousado no poder de Deus. Por que isso? Porque na nossa geografia, no nosso território, o lugar onde nós vivemos, né, vamos chamar de Judéia, lugar, território onde nós vivemos, tem muitas pessoas que poderiam estar exercendo também essa mesma atividade, essa mesma função. Porém, optaram por não fazer nada e às vezes têm inveja do que Deus faz na sua vida e através da sua vida. Abra sua Bíblia comigo. Quem estava no Bambu ontem teve a oportunidade, Diaconisa Flaviane, acho que dos que estavam no culto ontem, é só ela
Está aí. Segundo livro de Reis, nós vamos ler no capítulo número 2 e o versículo de número 19. Segundo Reis 2, 19. Vamos ver o que diz. Versículo 19 diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova. Salva é bandeja. Trazei-me uma salva nova e ponde sal nela. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia dito. Bom, antes de falar sobre o assunto, eu quero falar que alguns dias atrás eu fiz uma postagem sobre a fonte de Eliseu, que está em Jericó. E essa filmagem foi eu mesmo que fiz. E nesta filmagem, que coisa mais linda aquela fonte. Não é? Está ali, você vê alguns pés de tâmaras, de tamareiras, e você vê a fonte jorrando água de todo lado que você pode imaginar. Agora, imagine uma fonte linda igual aquela. Eu postei no Reels, postei no Instagram, postei no Facebook. Imagine você uma fonte daquela magnitude no deserto, lugar de sequidão, lugar que não tem água, um lugar maravilhoso, porém aquele lugar sem água não serve para nada. E Jericó está entre o Mar Morto. Quando você desce, eu creio que deve ser uns 35 quilômetros, mais ou menos, e você desce para o Mar da Galileia. E olha só que coisa mais interessante. No meio do deserto, eu imagino que Elias, o profeta Elias, tinha acabado de morrer. Elias e Eliseu, eles caminhavam para Jericó. Para isso, eles tinham que atravessar o Jordão, o Rio Jordão. E quando Elias, já prevendo que ele ia ser arrebatado, Elias não morreu. Elias não teve corpo encontrado, até mesmo porque houve testemunhas que o viu ser arrebatado. Ele foi levado aos céus em um redemoinho. Tem gente que fala no carro de fogo, é porque não lê a palavra e não entende o contexto. Mas ele foi levado aos céus em um redemoinho. Mas só que, prestem atenção, eu chamo a sua atenção para uma coisa. Quando Elias, né, a gente sabe que Elias era o que afrontava o rei Acabe, Jezabel, aqueles demônios, né, ou o inimigo em pessoa aqui na terra, usados para afligir o povo. E Elias era o confrontador de Acabe e de Jezabel. E Eliseu era o seu auxiliar. Eliseu o ajudava na caminhada como aprendiz de profeta. E caminhavam. Eu quero dizer para vocês que quando Elias viu que ele seria arrebatado por Deus, ele chama Eliseu e fala: o que queres que te suceda?
quando eu for tomado de ti. Ele disse o quê? Eu quero porção dobrada do teu espírito ou do seu poder. Então, Elias pergunta para Eliseu 2 vezes. E ele fala, eu quero porção dobrada do seu poder. É tanto que Elias realizou 7 milagres extraordinários e Eliseu realizou 14 milagres. Eliseu realizou milagre até depois da morte dele. Porque eles mataram um homem, jogaram na sepultura de Eliseu, o homem caiu lá dentro e ressuscitou e saiu correndo. O último dos milagres de Eliseu, o 14º. Mas, uma coisa que nos chama a atenção é estarmos ligados sempre no mover do Espírito. Por quê? Quando ele fala, então, se você ficar atento, e se você ver a hora que eu for tomado de ti, então se fará assim como é a sua petição. Ou seja, aquilo que você deseja que suceda a você vai acontecer. Mas para testar o profeta ou o aprendiz de profeta, ele disse, eu quero que você vai ali para as bandas do norte e faça um favor para mim. Eliseu disse assim, vive Deus, em cuja presença estou, que não te deixarei, nem te desampararei, e nem da tua presença sairei, a menos que Deus me tire. Aí, então vamos ficar quietinho, vamos continuar nossa caminhada. Daqui a pouco, vai num lugar ali para mim, faz algo ali. Vive Deus, em cuja presença estou, que não te deixarei, não te desampararei, a menos que Deus me retire de ti. Ele falou, não vai ter jeito. E continuaram a caminhada. Então, quando eles chegam na proximidade do Jordão, a Bíblia diz que Eliseu já havia presenciado Elias lançar a sua capa sobre as águas e o rio se abrir e ele passar em terra seca. Então, quando nessa caminhada, quando eles chegaram em um lugar, a gente aqui não define bem o lugar, então veio carros de fogo com cavalos de fogo e cercaram os dois. E a palavra diz que quando Eliseu ficou assustado, né, ficou ligado, mas assustado, mas ligado, porque ele não podia se desligar naquele momento, que ele não sabia o que ia acontecer. Ele viu que os carros dos cavalos de fogo vieram e Elias subiu ao céu em um redemoinho. E as suas vestes caíram no chão. Ele rasgou as suas vestes, as vestes de Elias, em 2 partes. Pegou a capa de Elias, tá? Para vocês que daqui a pouquinho vão passar pela escola de líderes, vocês vão ver o significado de capa. Capa quer dizer autoridade. Eu falei sobre isso aqui há poucos dias. Quer dizer manto. Quer dizer a unção de alguém. O reconhecimento de Deus na vida de alguém. Era aquele momento. A capa do profeta, tinha a capa de reis, de príncipes, governadores e etc. Então ele rasga as vestes de Elias, não precisamos mais dela. Porque agora eu pedi a ele, não pediu a Deus, ele pediu a ele, porção dobrada do seu espírito. E eu quero ser usado como você era usado por Deus e quero porção dobrada do seu poder. Então, quando ele caminha em direção a Jericó, ele encontra com 50 homens. E esses homens, não entendendo nada do contexto espiritual, falou assim, Eliseu, deixe, nós somos 50, deixe que a gente suba os montes, as montanhas, para procurarmos Elias, quem sabe o Espírito
soltou ele em algum lugar, né? Não é, a colocação não é bem essa, não, mas na inocência deles, ou vamos dizer, na ignorância deles, entenderam assim. Quem sabe o Espírito o soltou em algum lugar e nós vamos encontrá-lo e vamos trazê-lo de volta. Elias falou, não vamos. Mas, Senhor, quem sabe? Deixa a gente ir, quem sabe? Libera uma palavra, autoriza a gente. Não vamos, não vamos. Mas autoriza, Senhor, libera aí uma palavra. Aí a palavra, a Bíblia diz o quê? Ele ficou enfadado com essa insistência e falou, podem ir. E aí, quando eles foram, eles voltaram. 3 dias depois, e disseram, não achamos nada. E Eliseu falou, eu falei para vocês não irem. Olha, Eliseu já tinha feito a abertura do Rio Jordão com a capa de Elias. Agora ele chega em Jericó. Aquele lugar, né? Quem me tem aí nas redes sociais, procura lá, para você ver que maravilha, a fonte de Eliseu. A água não servia para nada. E alguém encontra com ele e fala assim, versículo 19. E os homens daquela cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a habitação desta cidade. Sabe o que significa isso? O lugar que você vive é bom. O território que você está ocupando é bom. As pessoas que vivem à sua volta têm uma estima por você, têm um apreço por você. A habitação da cidade é boa, como o Senhor vê. Mas, porém, as águas são más e a terra é estéril. Que tipo de habitação que é boa que se a água mata? Que tipo de cidade que é boa se a água mata? E a água é a fonte de toda a vida. A água é sinônimo de vida. É vida em abundância. O Senhor sempre se refere à água na sua palavra como a fonte da existência. Como alguém vai viver sem água? A gente pode beber tudo enquanto há, tudo que é coisa maravilhosa, deliciosa, mas no finalzinho a gente tem aquele desejo de beber uma água, não sei se nem todos são igual eu, mas aquela água geladinha não tem o seu lugar. Mas aí ele fala o quê? Tragam-me uma salva nova, uma bandeja nova e põe sal nela. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Vamos ver o que diz lá. O que Jesus falou em Mateus, capítulo 5, versículo número 16? Perdão, versículo 13. Olha só o título do texto, o versículo 13. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E ele começa dizendo, vós sois o sal da terra. Versículo 13. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E aí, o que é que nós aprendemos com isso? Por que o profeta pediu sal numa bandeja nova? Jesus deixou claro. Ele não ia levar, talvez, a quantidade de sal necessária na palma de suas mãos. E ele não teria habilidade para manusear o sal em um ato profético.
que é um ato profético, eu tenho falado, vou repetir. É o ato de determinar. É o ato que você produz quando você tem fé que sinais vão acontecer, que prodígios vão acontecer e que maravilhas vão acontecer. Então, o realizar do ato, ou praticar o ato, significa o quê? Que você tem fé e que você está determinado a produzir aquele milagre. Algo talvez impossível para muitas pessoas, às vezes até mesmo para nós. Como eu disse, eu citei Tiago, capítulo 5, versículo 13, aqui no começo. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Adore. O problema que nós hoje enfrentamos, sabe qual é? É porque quando nós estamos aflitos, nós estamos em desespero e nós achamos que não dá mais tempo de orar. Perdemos o tempo de ter orado anteriormente, quando tudo estava favorável a nós. Aí, acontece que está alguém entre vós contente? Quando nós estamos contentes, às vezes nós não achamos Deus merecedor o suficiente do nosso louvor e da nossa adoração. Quando nós estamos contentes, nós nos retraímos, nós ficamos tímidos, porque era hora de as pessoas testemunharem o mover de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus em nós, quando nos alegramos pela maravilha que Ele operou em nosso favor. Então, se estamos aflitos, nós pensamos que não temos tempo, não dá tempo de orar. O sufoco é grande. Mas estamos contentes porque Deus fez algo por nós, ou está tudo bem na nossa vida, não sabemos até quando, mas está. Às vezes nos tornamos tímidos e retraídos e não adoramos como deveríamos. Mas está alguém entre vós doente? Chamem quem? Os presbíteros da igreja. Chamem quem tem autoridade. Isso não precisa ter título, não. Não precisa ser pastor, não precisa ser apóstolo, não precisa ser bispo para ser uma pessoa usada por Deus. Quero dizer para vocês uma coisa. Quando Deus me revelou, foi um dia de oração no monte, um dia que eu não esperava nada. Na verdade, eu esperava um puxão de orelha. Porque Deus é assim, o dia que você está para baixo, para baixo, para baixo, e você acha que Deus vai te detonar, é o dia que ele chega e fala assim, filhinho, és filho amado. E Deus falou, servo meu, eu coloco brasas vivas nas suas mãos. E onde você tocar, a enfermidade vai cair por terra. Onde você tocar, a enfermidade vai cair por terra. E que seja o nível, o quadro mais profundo de depressão. Se a pessoa quiser se tratar e se submeter ao que eu tenho dado a você na minha palavra, é 30 dias para ser totalmente curada, liberta e transformada. Eu entendi naquele dia e falei, Deus, naquele dia a minha mente era de quem não merece. E eu li, falei com Deus, Deus, eu não mereço, eu sou falho, sou pecador, eu não mereço, não sou eu. E Deus mandou eu ler Jeremias, capítulo 27, versículo 5. Lá está escrito assim, eu fiz o homem, o céu, a terra e os animais que estão sobre a face da terra. Pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. Eu não falei mais nada. Mas a minha mãe conta que uma vez, eu criança, e ela de cama, já tinha ido ao médico, o médico não encontrava, não conseguia diagnosticar nada. E ela conta que quando eu vi a situação, eu fui lá no quintal, peguei uma planta que, diz ela que até hoje, ela fala até hoje que não sabe que planta é essa. Eu esfreguei essa planta na mão, diz ela que até que é caldinho marrom de mão suja, saiu no copo. Mão de criança, mão suja. Eu dei ela e falei, toma 3 goles.
Só faltou eu falar um em nome do Pai, um em nome do Filho e o outro em nome do Espírito Santo. Eu não tinha entendimento para falar isso. E ela tomou e ficou boa na mesma hora, e nunca mais teve aquele mal. Aí a palavra está dizendo assim: está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros. O presbítero é aquele que foi escolhido no ventre para ser usado por Deus. É aquele que paga preço. É aquele que diz: eis-me aqui, e se dedica ao seu chamado. Ele disse, né? E orem sobre o doente, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Tem muita gente que não entende esse contexto. O que salva o doente? Logo em seguida está escrito: a oração da fé salvará o doente. Porque se o doente não tiver fé para se curar, ou se ele não está no mesmo propósito, você pode derramar um tambor de óleo, um caminhão de óleo na cabeça. Agora, Deus cura pela sua fé. Deus faz milagre pela sua fé, porque você decidiu ser usado por Deus e ser um provocador de milagre. Tem preço? Tem. Você briga com o adversário o tempo todo. Você sempre bate, mas apanha também. Você sempre vence, mas tem as pancadas. E o que muita gente não quer é levar as pancadas. Elias, eu não vou entrar nessa questão hoje, Elias entrou num quadro profundo de depressão. Depois depois dele matar os 400 profetas de Baal, afrontou Acabe e Jezabel, depois disso entrou em depressão e foi para a caverna. E chegou lá na caverna, antes de chegar na caverna, deitou debaixo de uma árvore chamada zimbro, deitou debaixo do pé de zimbro e ficou lá: me mata, Deus, é melhor morrer do que viver, me mata, Deus, me mata, Deus. Ah, Deus não escuta oração de idiota, de tolo, não escuta. Me mata, Deus, eu quero morrer. Sabe o que Deus fez? Mandou o anjo lá, levando pão e água. O anjo chegou lá, deu um bicudo na costela dele e falou: levanta, homem, põe-te de pé, porque é longa a tua jornada. Deus só vai matar ou permitir. Deus, às vezes, permite o diabo matar. Quando ele vê que não tem mais jeito mesmo, a pessoa se entregou, ou foi aliciado pelo adversário, o adversário já emaranhou, já tomou conta. Mas enquanto a pessoa tiver disposição para lutar e falar: eis-me aqui, não importa a sua condição social, não importa quem você é, se você é alto, se é baixo, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é homem, se é mulher, não importa. O que importa é a intimidade que você busca ter com Deus. E Ele achar graça em você. Não importa quem você, como eu disse anteriormente, não importa quem você era. Não importa onde você estava. O que Deus quer saber de mim, de você, hoje é onde você está e para onde você quer ir. É isso que Deus quer saber. E assim, quando ele começa a sair ao manancial e começa a deitar sal nas águas, ou seja, vou sarar essa vida. Como que ele vai sarar a vida? Com vida. Porque Jesus falou que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A fonte de água era a vida, porém havia morte. Agora ele diz: eu vou sarar a vida com a vida. Olha que coisa mais interessante. E ele saiu deitando sal, mas falando em nome do Senhor. Olha aqui para você ver. Então, olha, versículo 21. Então, ele saiu ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá nelas morte e nem esterilidade. Ou seja, vida com abundância. É este o propósito de Deus na vida daqueles que são chamados para profetizar. Profetizar vida. Agora,
nós temos que entender e saber separar as coisas. Com quem nós nos relacionamos? Com quem nós andamos? Nós nos relacionamos com pessoas maldizentes? Nós nos relacionamos com pessoas que mentem? Nós nos relacionamos com pessoas que só tem morte na sua boca, só declara morte, só libera morte. Pessoas que ontem eu falei lá em Bambus que na minha terra tinha um homem que ele conseguia matar uma pessoa em pouco tempo só com palavras. Sabe o que ele fazia? Ele chegava para a pessoa e falava assim: fulano, você está amarelo. Na minha terra, quando a pessoa ficava amarela, eles falavam assim, eles não usavam o termo científico. Eles falavam assim: você está com tiriça. Desse jeito, tiriça. Tem um nome mais bonito, icterícia. Mas tem um nome ainda mais bonito, olha. Isso é hepatite. Não é? Mas é doença que mata. Não é? Aí já classificaram hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite não sei das quantas e tal. Só que essa pessoa chegava para a pessoa e falava: não, você está amarelo. Não, hoje você está mais amarelo ainda. Será que você está com alguma doença ruim? Será? E a pessoa que não tem discernimento espiritual, ela engole isso. Ela engole a morte. Ela se envenena com palavras que profetas da maldição liberam e elas tomam posse daquilo ali e elas se contaminam e elas ficam envenenadas. Isso é tão sério. Eu gostaria que você lesse comigo, abra a sua Bíblia comigo. Olha só como isso é sério. 1 Coríntios, capítulo 5. Abra comigo e vamos ler isso aqui. Primeira aos Coríntios. Leia isso comigo. Capítulo 5, no versículo 9, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 9. Olha só o que a palavra diz. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Durante muito tempo, muitas pessoas confundiram isso com esse se prostituir como alguém que vende o seu corpo, como alguém que faz, né, digamos assim, um trabalho sexual por dinheiro. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, nós vamos entender o contexto disso aqui. Ele está dizendo: vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Se prostituir é se vender, é tirar Deus da sua vida por uma coisa que não edifica ou por uma coisa que pode te levar à condenação. Isso é se prostituir. É você colocar na sua vida um tipo de idolatria. Ídolo quer dizer culto, latria quer dizer imagem. Idolatria quer dizer culto à imagem. Então ele está dizendo aqui, olha, versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, com os pecadores deste mundo. Ele está falando, olha, ainda estou isentando vocês da convivência. Porque, olha só, o negócio é tão sério, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair deste mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. O que significa isso? Com quem você anda? Com quem que você se relaciona? A pessoa tem palavra profética, palavra de vida para liberar para você, para determinar que o poder de Deus vai se manifestar
ou a pessoa vai pregar morte, vai liberar morte. Jesus diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amargosa. De uma mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição de uma mesma boca. Então, quem pode, repita comigo assim, ó, bem em ação. Bem em ação, repita. Bem em ação. Agora fala rápido, bem em ação. Bem, aí você, como Bem ação. Bem ação. Bem ação. Como todo bom mineiro, você vai abreviar essa palavra, como eu disse anteriormente sobre a icterícia, aí a pessoa já fala, você está com tiriça, vai arrumar chá de picão, vai fazer chá de picão, vai lá na horta, panha picão, pronto, está resolvido, faz o chá de picão, dá banho de picão, come picão refogado e acabou a icterícia ou a tiriça ou então a hepatite, né? Tem as formas, tem os tipos. Aí, ele está dizendo aqui, com quem você está se relacionando? É com maldizente? É com murmurador? É gente que reclama da vida? É gente que reclama de tudo? Tudo está ruim? Se tá, Deus permitiu. Não adianta fazer cara feia. Não adianta ficar murmurando. Murmuração é oração do inferno. Murmuração faz morrer no deserto. Agora, obediência leva a salvação, obediência leva a Canaã. Quem murmurou morreu no deserto, mas quem obedeceu chegou na terra prometida. É isso que a palavra de Deus ensina. Então, quer dizer, sai fora dos maldizentes, sai fora dos contrários às coisas de Deus, das forças negativas, forças contrárias. Se afaste dessas pessoas. Ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda nem comais. Isto é o que a palavra está dizendo. E a palavra diz no versículo 12, porque eu tenho que julgar também os que estão de fora. Não. Nós que estamos de dentro temos que avaliar quem nós somos e com quem estamos nos relacionando. Com quem? Com quem nós estamos nos relacionando? Não julgueis vós os que estão de dentro. Ou seja, e ele está falando aqui, não julgue ninguém não, que está do seu lado ou que está do lado de você, porque você está querendo ou está tentando ser juiz, sendo que você também precisa de ser julgado, mas não é pelo homem, é por Deus. E aí ele diz mais, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai dentre vós a esse iníquo. Mas, como o nosso tempo é pouco, nós vamos ainda nessa página, no capítulo 6, nesse mesmo livro, nós vamos ler o capítulo 6 e o versículo 10. Olha só o que diz. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, volta aí de novo, os maldizentes, não é? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só que coisa mais interessante. Nenhuma dessas pessoas vão herdar o reino de Deus. Mas agora, a palavra que ele deixa, que não dá margem para ninguém folgar com o pecado de ninguém, porque pecado tem que ser reconhecido e confessado. Se é contra a santidade de Deus, para Deus, se é contra o nosso irmão, se os ofendemos, vamos confessar aos nossos irmãos, pedir perdão, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Se o irmão tem o Espírito Santo de Deus atuando na vida dele, ele vai viver a pena. Mas olha só o versículo 11. E é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então ele disse assim, olha, ninguém tem margem para folgar com ninguém, com o pecado de ninguém, com as falhas de ninguém. Ninguém tem. Porque ele disse, é o que algum de vós tem sido, isso é notório. Mas ele diz, mas haveis sido lavados, mas às vezes sido justificados, haveis sido santificados
em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito e pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós somos, talvez, né, que, segundo a palavra, o que nós lemos, não é? Nós podemos ver que nós não somos aquela maravilha que, às vezes, muitos pensam que são na sua, digamos assim, na sua soberba ou no seu narcisismo, não é? O que é narcisismo? Eu creio que todos aí sabem, mas ontem eu falei lá no Bambu, o povo viu até. Eu me virei para a parede, quando eu falei, eu pedi para as pessoas levantarem as mãos, né? Alguns ficaram assustados, outros ficaram apreensivos, e muitos curiosos também queriam saber o que é isso. É quando a pessoa se acha bonito demais ou perfeito demais. E aí eu falei no Bambu, eles riram porque eu falei assim, eu me virei para a parede e disse, espelho, espelho meu, existe alguém nesta terra mais bonita do que eu? E aí eu falei assim, se o espelho não se quebrar, eu vou ter a resposta. Não é? E aí eu falei, vocês pensam que eu era essa maravilha toda? Vocês pensam que eu era lindo, maravilhoso desse jeito? Jesus teve que fazer uma obra tremenda aqui nesse estereótipo, para que a perfeição me alcançasse, para eu ficar bonito, maravilhoso, modéstia à parte. Agora, vamos concluir isso aqui. Versículo 22. Ele profetizou que não haveria mais esterilidade, que não haveria mais mortandade. Aí nós vamos lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. O profeta diz, o Senhor me tomou pela mão e me levou em espírito a um vale. E o vale estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. E Deus pergunta ao profeta, olha só como Deus é maravilhoso e deixa a gente pensar que a gente é alguma coisa. Deus pergunta ao profeta, filho do homem, por que Deus não direcionou essa pergunta a ele especificamente? Porque Deus quer direcionar essa pergunta a mim e a você. Filho do homem, pode haver vida na sua terra? Filho do homem, pode haver no seu território águas que saram, águas saradas? Deus pergunta para mim e para você. Pode haver milagre, pode haver cura? O profeta devolveu a pergunta para Deus. Eu acho que ele fez, talvez, né, tentando ser humilde diante de Deus, ele devolveu a pergunta. Senhor Jeová, tu o sabes. Olha o que Deus falou. Deus podia falar assim, olha, vai viver todos esses ossos e vai ser um milagre extraordinário e você vai dar testemunho da sua visão. Deus não disse isso. E a Bíblia faz questão de frisar que os ossos estavam sequíssimos, sem vida. E ele disse, profetiza, profetiza, ó filho do homem, profetiza aos quatro ventos e ordene ao Espírito que entre nesses ossos e eles viverão. O profeta diz então, profetizei como o Senhor me deu ordem. Eu aprendo com isso que eu e você. Nós perdemos ótimas e maravilhosas oportunidades de produzirmos um milagre. Quando alguém está precisando de uma cura, quando alguém está precisando de libertação, quando alguém está precisando se livrar de uma depressão, de uma opressão, de uma crise de ansiedade.
E ele disse, Senhor, tu sabe, então profetiza aí, ué. O que você está esperando? Começa a declarar que vai ter vida. Começa a declarar que vai ter vida em abundância. E ele fala o quê? Eu profetizei como o Senhor me deu ordem. E houve um estrondo, houve um reboliço. Porque quando você fala em nome do Senhor, as coisas acontecem. E ele disse, houve um reboliço. E começou a juntar cada osso ao seu osso. Agora imagine, um vale de ossos secos. Há quanto tempo esses ossos estavam lá? Se os ossos estavam sequíssimos. E agora, na hora que o profeta liberou a palavra, a Bíblia diz que começou a juntar cada osso ao seu osso. Pensa bem que confusão, não sei se teve, né? Porque as coisas de Deus é ordenar. Talvez não haveria confusão lá, mas eu imagino agora para cada osso ajuntar no seu osso, o osso chega no braço, peraí, não, esse osso aqui tá, que é esse? Ô, você tá com meu osso, me devolve meu osso aí, peraí. Não, não, meu osso tá com alguém aí, me devolve meu, peraí, essa cabeça aqui não é minha. Esse crânio aqui, ó, tá com a pessoa, não, eu tô com esse crânio aqui, mas não é meu, não, vou devolver. Pensa bem, mas a Bíblia diz que houve ordenação, houve alinhamento, e cada osso se ajuntou ao seu osso. E cresceu carne, veio a pele sobre eles. Mas faltava uma coisa. Faltava vida. Hoje, se você observar na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, quantas e quantas pessoas estão circulando por aí? Sem vida. Não tem mais vida. Estão mortas espirituais. Estão mortas vivas. Eles tiveram a sua forma de volta, a carne, cada osso com seu osso, mas não havia neles o Espírito. E Deus disse, profetiza ao Espírito. Diz ao Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes ossos para que vivam. E ele disse, profetizei. E veio o Espírito sobre eles. E quando eu profetizei, se pôs de pé um exército grande, extremo e numeroso. E Deus falou com o profeta, assim está o meu povo. Muitos não têm vida mais. A esterilidade, a morte. Mas ele disse, profetiza vida. Profetiza provisão. Profetiza portas abertas. Profetiza restauração no casamento, na amizade, na intimidade, no mover de Deus, no agir de Deus na sua vida. Busque ser usado ou usado no poder do Espírito Santo e ordenar ao morto que se levante. Ordenar ao espírito de enfermidade que bata em retirada, ao espírito de morte que saia e que o espírito da vida volte a entrar na pessoa. E para a gente encerrarmos e orarmos, falta 1 minuto para o nosso horário terminar, depois nós vamos ter escola de líderes. E se alguém aí quiser participar, não tem problema, né? Se você já foi no encontro ou não foi no encontro, a escola de líder não tem problema. Se você quiser participar, para você aprender ou coisa e tal. A formação vai ser para os que passaram pelo encontro e fizeram o pós-encontro, né? Passaram pelo pré-encontro. Para a gente encerrar este momento aqui, olha só o que vai acontecer. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Rei Josafá, aquele mesmo que passou a culto, no capítulo 3 de 2 Reis. Porque o inimigo ia derrotar ele e os outros 2 reis que estavam com ele, por causa de falta de água. Eu falei sobre isso há pouco tempo. Posteriormente eu vou voltar a falar. Ele vai e chama Eliseu.
Eliseu fala assim, me tragam um tangedor. E um tangedor é o que tange o instrumento. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. E quando eles louvaram ao Senhor, a palavra do Senhor veio sobre a vida do profeta Eliseu e diz, façam neste vale muitas covas. Cova como se fosse para plantar algum cereal. Qual que seria o fator primordial em fé? E ele disse, se vocês tiverem fé para fazer essas covas, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver raio, vocês não vão ver trovão, vocês não vão ver relâmpago, vocês não vão ver nada disso, nenhum sinal no céu. Mas, todavia, esse vale vai se encher de tanta água, esse vale vai se encher de tantos milagres, que vocês vão beber, vosso gado vai beber, vossos filhos vão beber, vossas mulheres vão beber, vocês terão as vossas sedes saciadas. E Deus fala assim, isso não é maravilhoso aos vossos olhos, porque também vou entregar os vossos inimigos nas vossas mãos. Aí lá no capítulo 20, Josafá aprendeu, de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Quando eles se viram diante de uma situação difícil, sabe que Josafá era rei, ele não era profeta, ele não era sacerdote. Ele chamou o povo e ofereceu sacrifícios ao Senhor. E levantou um momento de clamor, um momento de adoração, um momento de louvor, um momento de oração ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus deu a palavra, liberou a palavra profética para a vida de Josafá e para livramento daquele povo. Josafá falou assim, ouve-me, ó Judá, povo de Deus, ouve-me, ó Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Ou seja, se você crê em Deus, você está seguro. Se você crê em Deus, sua casa está segura. Se você crê em Deus, sua família está segura. Se você crê em Deus, tudo que você tem está seguro. Mas para você prosperar, você tem que tomar posse da palavra profética liberada sobre a sua vida. Então, quem está aí do outro lado agora, que está me vendo, coloque a sua mão sobre a sua cabeça, assim. Eu vou liberar uma bênção sobre a sua vida. Isso é bíblico, e eu falo muito, né, porque com a nossa obra lá de Moçambique, algumas pessoas aí contribuem para que eu faça esse trabalho lá, mande alimentos para as pessoas lá. E dessa vez o negócio estreitou um pouquinho, porque os ciclones, 5 ciclones passou por lá, destruiu o telhado da igreja. Vai ficar em R$26 mil o telhado da igreja. E em nome de Jesus, nós vamos fazer esse telhado lá para o povo adorar a Deus. Mas eu quero liberar sobre a sua vida a bênção do filho fiel, do filho da obediência. Essa bênção começa assim. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra. O orvalho do céu é refrigério, é alívio. Gorduras da terra é o quê? Delícias. Delícias. Aquilo que vai saciar a sua vontade, a sua sede, que vai suprir suas necessidades. E das gorduras da terra. Que Deus te dê abundância de mosto e de trigo, ou seja, que Deus te dê alegria do Espírito Santo, a provisão e o pão de cada dia. Que sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Povos vão te servir e nações vão reconhecer quem é você. Ser senhor de teus irmãos, seus irmãos vão olhar para você e ver quem é Deus na sua vida. E os filhos da sua mãe se encurvem a ti. Reconhecimento. Malditos sejam os que te amaldiçoarem. E benditos sejam os que te abençoarem. E eu te abençoo em nome de Jesus, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Esta bênção está em Gênesis, capítulo 27, versículo 28.
Se você quiser anotar e depois conferir lá, tá? Fiquem à vontade. Amém. Quem toma posse da